Se você é fã de terror, com certeza já deve ter assistido algum filme sobre Amityville. Seja o filme de 1979, que iniciou a franquia, ou o remake de sucesso de 2005, ou então a investigação paranormal do casal Warren, em Invocação do Mal 2. Podemos garantir a vocês que nenhuma dessas obras é tão assustadora e cheia de mistérios quanto a história real que originou esses filmes. Quer saber como tudo aconteceu? Então vem com a gente, fique até o final do vídeo que vamos contar a história completa, e todos os detalhes sobre uma das casas assombradas mais famosas no universo do terror. Beco Cult apresenta o verdadeiro horror em Amityville. Há meio século, a propriedade número 112, da Avenida Ocean, em Amityville, é uma das casas mal-assombradas mais famosas do mundo. Palco de um massacre e também de fenômenos sobrenaturais, sua história inspirou mais de 20 filmes. Mas o que é real por trás dessa história? Pois bem, o ano era 1974. A casa ainda não era mal-assombrada e abrigava a família DeFeo, que vivia ali tranquilamente. No entanto, às 3h15 da madrugada do dia 13 de novembro de 1974, a família DeFeo foi covardemente assassinada enquanto dormia. Somente o filho mais velho, de 23 anos, Ronald Jr., também chamado de Banshee, sobreviveu ao episódio. Às 6h30 da tarde, Banshee entrou em um bar alegando que seus pais haviam sido baleados na residência da família. Um pequeno grupo foi averiguar a situação e, ao chegar à casa, se depararam com um cenário de horror. A polícia foi chamada e confirmou 6 mortes, do casal Ronald e Louise DeFeo, e os filhos Dawn, de 18 anos, Allison, de 13, Mark, 12, e John, de apenas 8 anos. Aqui qualquer semelhança com o caso Richthofen não é mera coincidência. Banshee foi levado para interrogatório na delegacia e logo se tornou suspeito. Isso porque, além de ser o único sobrevivente, ele mencionou que o responsável pelos homicídios era um assassino ligado à máfia. Não passou nenhum dia e Banshee confessou os assassinatos para a polícia. Em sua defesa, seu advogado alegou insanidade e ressaltou que seus atos foram cometidos porque se encontrava perturbado com vozes em sua cabeça. Além de ser usuário de drogas, Banshee também tinha transtorno de personalidade antissocial. Embora pareça um desfecho a um crime brutal, muitas questões permaneceram sem resposta. Os corpos da família DeFeo foram todos encontrados na cama, em posição de sono. Durante a investigação, não foi encontrado nenhum traço de sedativo no organismo das vítimas. Como eles dormiam em quartos diferentes, era esperado que ao ouvir os tiros, alguém da família despertasse. Porém, a investigação concluiu que nenhum integrante da família reagiu ao crime, tampouco algum vizinho ouviu os disparos. Apesar de ter confirmado ser o assassino, enquanto estava preso, Banshee foi alterando a história ao longo dos anos. Em uma das versões ele afirmou que a decisão de matar os pais foi tomada junto com sua irmã Dawn, durante uma reunião com mais 2 amigos, realizada na noite anterior. Na ocasião, ele afirmou que usaram drogas. Segundo ele, foi Dawn a responsável pelas mortes de seus pais e irmãos. Em sua defesa, passou a relatar que a única morte que cometeu foi a de Dawn, e foi por acidente, depois de uma discussão acalorada. Em outra versão, ele incluiu um desses supostos amigos e responsabilizou esse desconhecido junto com sua irmã Dawn. A investigação, no entanto, nunca descobriu outras pessoas na cena do crime além de Banshee. As evidências também não apontaram sinais de luta, e a pólvora encontrada nas roupas das vítimas sinalizavam para disparos efetuados a queima-roupa, o que não condizia com a história contada pelo acusado. Apesar de suas alegações, Banshee foi considerado culpado e condenado a cumprir 6 penas de 25 anos cada. Banshee morreu em 2021 na prisão. 13 meses depois da chacina ter acontecido na casa, a família Lutz se mudou para a residência após adquirir a propriedade por uma pechincha. Não dizem por aí que o barato sai caro? Pois é, e nesse caso aqui, saiu muito caro, já que a família Lutz só conseguiu morar na casa por apenas 28 dias. Isso porque a família alega que a casa estava tomada por forças negativas e eventos sobrenaturais que transformaram a vida da família em um verdadeiro inferno. O cheiro de podridão era constante, e não havia faxina que colocasse fim ao odor. Além disso, George Lutz relata que todas as madrugadas ele era despertado por portas abrindo e fechando sozinhas, vozes, barulhos estranhos na casa e sempre às 3h15, horário em que o massacre foi realizado por Banshee. Todos esses eventos foram suficientes para traumatizar a família e fazer com que abandonasse a residência. Essas experiências deram origem ao livro Amityville Horror, escrito por Jen Hinson. A história se baseia nos casos reportados pelo casal Lutz, em dezembro de 1975.
Em uma dessas histórias, o casal conta que o filho, Daniel Lutz, esteve possuído por uma entidade maligna da casa durante a noite, assim como era comum outro filho do casal conversar e discutir com as assombrações da residência. Não demorou muito para as pessoas questionar a veracidade dessas histórias. Isso porque o livro começou a se popularizar justamente no momento em que ocorria o julgamento de Banksy, o psicopata responsável pelo massacre de sua família. Para tentar convencer a opinião popular de que suas histórias eram reais, o casal Lutz passou por um detector de mentiras. Acreditem ou não, eles passaram no teste. Não se sabe em que circunstâncias esse detector de mentiras foi realizado, mas todas as histórias contadas apitaram como verdade ali no teste. Como não há relatos de outros eventos sobrenaturais anteriores ao episódio da chacina, somente após o ocorrido, muitas pessoas seguem acreditando que o casal Lutz foi oportunista para tentar ganhar dinheiro com a tragédia, ao formular um dos casos de terror mais horripilantes da história. E você? Acha que a história das assombrações de Amityville é real ou foi inventada pela família Lutz para lucrar com aquela situação? Conte para nós nos comentários. Em 2013, novas revelações surgiram no documentário Meu Horror em Amityville. São os próprios filhos do casal Lutz que fornecem essas revelações. Daniel relata que a convivência com o padrasto George não era fácil, que ele era muito exigente. Já Chris Lutz revela que George poderia ser o próprio responsável pelos fenômenos sobrenaturais que enfrentaram, uma vez que ele realizava práticas ritualísticas que mexiam com diferentes tipos de energia. Para ele, George nunca quis criar a família naquela casa, pois, na verdade, queria se aproveitar da energia deixada pelo massacre da família DeFeo. Nenhum dos dois negam ter vivido as experiências sobrenaturais, pelo contrário, as contam com detalhes. No entanto, atribuem a causa desses fenômenos ao padrasto George. Isso explicaria por que nenhuma outra família teve as mesmas experiências sobrenaturais na casa, somente os Lutz. Para você, qual história mais te convence? A de George ou a de seus enteados? Seja uma história real ou uma invenção convincente, atualmente a casa de Amityville é conhecida no mundo todo como um cenário de horror e de eventos sobrenaturais, graças ao livro que conta as supostas experiências da família Lutz, e também por ter sido o cenário de um terror real, um massacre que chocou as pessoas na época. De 1974 até os dias atuais, muitas famílias já passaram pela residência, e parece que as assombrações gostavam de atormentar somente a família Lutz, já que nenhuma outra família relatou eventos sobrenaturais na casa. Na verdade, algumas dessas famílias até processaram os Lutz, porque suas histórias os impediam de viver em paz, já que a casa atraía visitantes do mundo todo que queriam averiguar a veracidade dos fatos. O último registro de venda da casa é de 2016. A famosa residência assombrada foi vendida por $950 mil. Apesar de parecer caro, a casa foi vendida por $100 mil a menos que o seu preço original, devido às histórias. Apesar de não sabermos se as histórias sobrenaturais aconteceram de fato, a casa foi palco de um crime brutal e essa é a maior e mais real assombração que a casa já teve. Você pagaria para ver se as histórias são reais ou não? Teria coragem de passar a noite na casa de Amityville? Quem nos acompanha lá no Instagram já sabe que tivemos experiências sobrenaturais em uma casa que moramos. Mas nada se assemelha ao que foi narrado pelos Lutz. Por esses motivos, nós nunca pagaríamos para ver se é real ou não. Preferimos ficar aqui, em nossa humilde residência sem assombrações, apreciando os filmes sobre a macabra história de Amityville. Espero que tenham gostado de saber os detalhes e tudo o que aconteceu sobre Amityville. Se chegou até aqui, espero que já esteja inscrito no canal, e deixado aquele like para fortalecer nosso trabalho. Beco Cult deseja a todos uma casa que possam chamar de lar e sem assombrações. Até mais!